Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia não, né? Bom dia pra mim. São 6h40 da manhã e hoje eu acordei inspirada para fazer um vídeo para vocês, um vídeo mais de bate-papo, abrindo o coração, compartilhando um pouco dos meus processos aqui de autoconhecimento com vocês, para quem gosta de praticar esse autoconhecimento, entender como que isso acontece por aqui, essa confusão que é se autoconhecer. Algumas de vocês já viram, lá no Clube do Dinheiro eu já apareci com o cabelo assim. Eu fui levar minhas filhas para fazer trança quando a gente estava em Curitiba e eu amei o trabalho dela e deu uns 2, 3 dias de saia, acho que eu vou fazer também. E aí coloquei trança, que eu gosto dessa praticidade. No começo eu não me reconhecia muito de trança, queria tirar, e daí depois eu me acostumei e acabei gostando. E aí por enquanto vocês vão me ver assim de trançada por aqui. A gente tá em Itajuba, é em Barra Velha, Santa Catarina. Chegamos ontem, sexta-feira levei as crianças e hoje começam as aulas delas e finalizamos férias e agora eu consigo, pra mim o ano começa agora, assim, né? Depois das férias, que a gente aproveita bastante, gasta bastante, então praticamente agora que a gente começa por aqui a reorganizar o ano, produtos, projetos e tudo que a gente pretende fazer daqui pra frente. E o que a gente pretende também com o ano daqui pra frente, né? E como eu disse pra vocês no título do vídeo, eu sinto que esse final de semana eu subi mais um degrau nessa jornada do autoconhecimento. Eu já contei pra vocês que ano passado, o final do ano retrasado, não lembro, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos arquétipos de Jung e me reconheci no arquétipo do explorador. Então, Jung identificou 12 personalidades, que foi um psiquiatra, né, só contextualizando aqui para vocês, que estudava, né, como todo psicólogo, psiquiatra, o comportamento humano, e identificou aí 12 personalidades que se repetiam em todo lugar do mundo. Essas personalidades, essas caixas de personalidade, as pessoas reconheciam essas personalidades, né? Então a cuidadora, que é a mãe, ela sempre era reconhecida como cuidadora, o governante e por aí vai. E dentro desses arquétipos de Jung, muitas pessoas chamavam o explorador de aventureiro, e eu não me reconhecia como uma pessoa aventureira. E esse autoconhecimento, né, esse conhecimento que a gente busca, é um conhecimento da gente. E por mais que pareça fácil, porque a gente está aqui dentro da gente todos os dias, é muito mais fácil a gente olhar e reconhecer o outro do que reconhecer a si mesmo, do que parar para se autoanalisar, para entender quem a gente é. E já tem quase 10 anos que eu tô nesse processo de tentar entender quem eu sou. E quem a gente é diferente de quem a gente aprendeu a ser. Então, quando a gente nasce dentro de um contexto familiar, com pessoas que têm experiências, que têm aprendizados, que têm histórias, e essas pessoas ensinam pra gente aquilo que elas sabem, aquilo que elas acreditam sobre a vida. Mas não necessariamente aquilo que a gente aprende quando a gente é criança é a nossa verdade. Muitas vezes a gente aprende a verdade da nossa família, aprende a verdade das pessoas que estão à nossa volta, a gente toma aquilo como nossa verdade e a gente começa a buscar por aquilo. Então, por muitos anos da minha vida, eu busquei verdades que não eram minhas, que eu só comecei a fazer esse caminho de volta para casa depois que eu comecei a entrar no processo de autoconhecimento. Então, dependendo do estado que a pessoa começa a se autoconhecer, é como se fosse, ela caísse na vida dela de paraquedas, os passarinhos, e ela se pega buscando coisas que não preenchem a alma, né? Que não preenchem o espírito. É como se aquela pessoa corresse atrás do vento. Então ela vai fazer uma faculdade não porque ela gosta da ideia, da estrutura, ou porque ela tem o arquétipo do sábio.
Ela vai, faz uma faculdade, porque ela ouviu na infância dela que fazer uma faculdade é um caminho para se dar bem na vida. Então ela tá fazendo aquilo sem questionar, sem refletir se ela se vê naquilo ali, né? Ela se vê fazendo medicina porque todo mundo na família é médico, mas será que eu sou médica? Será que eu quero ser médica? Será que eu quero ser dentista? Será que na minha essência, na minha alma, isso combina comigo? Então, quando a gente começa a se autoconhecer, é como se a gente precisasse, e por mais que as pessoas romantizam um pouco o processo do autoconhecimento, não é uma linha reta, né? Não é um processo também linear. Você vai pra frente, vai pra trás, é uma confusão, tem hora que faz uma bagunça, você acha que não é. E é um trabalho que dá muito trabalho, que exige muita dedicação e que gera muita confusão. E geralmente quem entra nesse processo é visto como louco, é visto como uma pessoa confusa. Por quê? Porque você não tem todas as respostas, né? Você entende que você não é mais aquelas coisas que você estava buscando, mas você também não sabe quem você é. Então, você não tá deixando de seguir um caminho para já seguir um outro que tá todo pronto e desenhado e que você descobriu da noite pro dia. É um processo muito lento e de muitos experimentos. E como na essência eu sou exploradora, um dos meus arquétipos de essência é o explorador, eu já contei pra vocês, o explorador, ele faz parte do grupo de arquétipos da jornada da alma. Então, assim como o inocente também faz parte desse grupo da jornada da alma, o explorador, ele faz isso, mas vivendo. Então eu gosto de ler, mas eu não sou da teoria, eu sou do campo de batalha. Tudo que eu aprender sobre mim vai ser experimentando. Eu não sei só ficar na teoria, eu tenho que ir lá, eu tenho que me vestir com aquele jeito, eu tenho que ver como eu me sinto me vestindo daquele jeito, eu tenho que morar naquele lugar, eu tenho que viver aquele lugar para ver como eu me sinto. Então eu sou da experiência, o explorador, ele é o buscador da alma, da jornada da alma, desse lugar de se autoconhecer. Um dos valores do explorador é liberdade, então o explorador, ele precisa de liberdade, mas todos os movimentos que ele faz é nessa busca de autoconhecimento. Então, quando eu comecei a estudar sobre os arquétipos de Jung e eu vi o arquétipo do aventureiro sendo colocado como arquétipo do explorador, eu comecei a me ver ali, né? Eu comecei a me identificar e eu vi que aquela cadeira, ela cabia muito pra mim. Só que ao mesmo tempo, o explorador, que é esse que gosta de ir, de buscar, de fazer, eu tinha também uma sensação de que por mais que eu goste de movimento, por mais que eu lide bem com o movimento, com o ir, com conhecer, com explorar coisas novas, conteúdos novos e por aí vai, eu sentia que eu também gostava muito da vida comum. Eu gostava muito, né, de andar de pé no chão, descalço, apesar de eu já ter ido pro lado, tentar ser governante. Já contei pra vocês, né, que eu já quase perdi minha essência tentando ter resultado no marketing digital. Tentei ser o arquétipo do governante, botei um monte de blazer no meu guarda-roupa. Tentei ter, porque o governante, ele faz parte do grupo de estrutura, né, dos arquétipos que dão estrutura para o mundo. Então, cada arquétipo, gente, tem a sua importância, tá? O governante, imagina um país sem um governante, sem uma pessoa para liderar, para dar ordens. Então, todos os arquétipos são importantes. E o mais importante é a gente entender quem a gente é, pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que nunca vamos preencher, que a gente não vai conseguir sustentar por muito tempo, entende? Então eu não sustento um governante por muito tempo, porque não é da minha natureza. E aí, ao mesmo tempo que eu refletia sobre esse explorador, que tá sempre pronto pra ir e buscar e tal, tanto pra fora quanto pra dentro, né, que medita, que fecha os olhos, que se conecta com a sua essência. O explorador, ele quer criar uma vida autêntica, ele quer criar uma vida que seja gostosa de acordar todos os dias, uma vida que tenha a ver com quem ele é. Ao mesmo tempo eu tinha essa coisa de também gostar de estar em casa. Por mais que eu goste de movimento, eu também sou aquela pessoa que eu adoro assistir uma sériezinha e ficar no meu cantinho e ficar ali de boa. E eu poderia ficar tranquilamente uma semana, um mês, né? Quando eu tava com minhas filhas, eu não vivia nesse movimento que eu vivo hoje e eu vivia bem, ia pra academia, fazia comidinha ali, lavava roupa, tinha aquela rotina da pessoa comum.
e eu vivo bem nessa rotina da pessoa comum. Então eu comecei a entender, quando eu comecei a sair do arquétipo do governante, eu comecei a fazer as pazes com essa pessoa comum, porque no marketing eu ouvia que eu não podia falar sentada no chão, que eu não podia aparecer do cabelo revirado, mas as pessoas comuns não acordam com o cabelo arrumado. As pessoas comuns, elas acordam com o cabelo revirado, às vezes com ramela nos olhos, né? Então, eu comecei a ver que eu gostava de me comunicar a partir desse lugar de pessoa comum também, que isso também era uma característica muito forte minha. E eu aprendia no marketing que eu não podia falar muito da minha vida pessoal, que eu não podia mostrar fragilidade, porque eu tinha que mostrar autoridade, porque eu tinha que mostrar que eu já, né? E eu sempre tive essa facilidade de falar sobre os meus erros. Sempre não, porque lá atrás eu só queria olhar os erros dos outros, né? Eu era bem fofoqueirinha, só queria apontar o dedo pros outros. Mas depois que eu entrei no autoconhecimento, eu entendi que a melhor forma de eu evoluir é perceber o que eu não sou boa, o que eu tenho, o que eu não tenho, e admitir, né, algumas coisas para poder mudar. Então foi admitindo que eu era compulsiva por compra, foi admitindo que eu não me sentia boa o bastante, precisava de determinadas roupas ou determinadas posturas para parar de comprar, e entendendo isso. Então se autoconhecer é a gente entender as nossas fraquezas, nossas fragilidades. E no marketing tem muito isso, assim, de todo mundo mostrar que tá super bem, que é super produtivo, que dá conta de tudo, que resolve tudo. E a pessoa comum, na maior parte das vezes, ela tem desafios, ela erra, ela acerta, ela começa um negócio, às vezes ela não termina, tipo eu aqui com os negócios das dietas. E eram coisas que eu fui instruída a não mostrar. Só que isso é muito forte em mim, gente. É muito forte pra mim, assim, dividir com vocês os meus experimentos dessa exploradora que vive e também que às vezes tá aqui de boa e que só quer ficar em casa sossegada, curtir uma prainha, ir pra casa e ficar tranquila. E eu vi que isso era natural meu. E por um tempo no YouTube eu parei de falar da minha vida, eu parei de falar das minhas experiências, principalmente ali nas Conecta em diante ali, eu criei um canal de cabelo. Então eu falava muito sobre o meu cabelo, né? Sobre os processos com o meu cabelo. Mas eu não queria falar muito de mim, dos meus erros, dos meus acertos, das minhas cagadas. Eu não queria. E isso foi me afastando da minha essência, porque na pessoa comum, eu sou essa pessoa que tem isso, de gostar de falar sentada no chão, de não querer aparecer tão estruturada. Eu gosto de, às vezes, tipo, agora minha unha tá feita, mas ela tá sem esmalte. E pra mim isso é confortável. Porque a pessoa comum, ela não tem muita vaidade. A pessoa comum, ela não tem uma necessidade de andar de salto alto. A pessoa comum, ela, sabe, essa liberdade também que a pessoa comum tem de, tipo, aparecer assim, simples, sem tanta vaidade. A pessoa comum também não quer se destacar. Então, eu morro de vergonha. Quem já me encontrou na rua sabe. Eu fico envergonhada quando encontro as pessoas. Eu fui esses dias no podcast, mas eu já tinha sido convidada e eu nunca aceitava, porque eu tenho um pouco de resistência com o destaque. E aí, né, essa jornada toda, vocês já sabem, eu trouxe pra mim, eu digo, bom, realmente, eu tenho muito forte essa pessoa comum, eu preciso integrar essa pessoa comum no meu conteúdo, e pra mim, por isso é tão importante se autoconhecer, porque enquanto criadora de conteúdo, e aí vem esse terceiro degrau que eu subi essa semana, é como se eu precisasse me ver nos meus projetos, sabe? Porque a exploradora, ela precisa criar uma vida que ela se veja. E quando eu me vi naquele guarda-roupa todo estruturado, bem governante, assim, eu não me via ali. Eu dizia, gente, cadê Daniela? Eu me lembro que um dia eu e a Lara, minha amiga, a gente foi fazer um café online, que ela mora longe, né, em Mato Grosso, pra lá. A gente ligou a câmera, eu tava toda de blazer, cabelo todo pranchado e tal. Ela assim, cadê a Dani? Meu Deus, cadê minha amiga? E é isso, eu fui me estruturando tanto, eu fui me posicionando tanto naquele lugar, que é como se a essência da Dani, cadê a Dani, né? Tipo, e eu não me via mais mesmo, assim, o que eu tô fazendo comigo, com a minha vida, né? Mas como uma boa exploradora que sou, eu fui lá explorar o arquétipo do governante na prática. Eu fui lá viver na prática e botei o Inhona e fiz um monte de coisa, enfim. E aí eu entendi que eu também tinha, né, porque eu tava em busca da minha tríade de arquétipos.
que são os 3 arquétipos mais fortes na gente, e que a gente entender quem a gente é importante. E é importante também entender quem a gente não é. Né? Eu não sou essa pessoa que eu gosto de andar estruturada, eu não sou essa pessoa que eu gosto de firula pra cenário, de quando é que eu vou gravar? Eu acordei, gente, passei uma maquiagemzinha aqui, ó, botei o negócio aqui desse banco de madeira, eu ia gravar sentada no chão, mas como eu sabia que esse vídeo ia ser longo, se eu ficar ali no chão talvez eu não sustente tanto tempo esse vídeo no chão. E aí eu disse, e aqui era o lugar que tava uma luz um pouquinho melhor, eu falei, eu vou lá fora, vou falar com as meninas assim. Eu não sou essa pessoa de frescura, eu sou a pessoa de fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu comecei no YouTube sem tripé, eu comecei no YouTube empilhando livro pra gravar, no porão. Então assim, eu sou do fazer. E aí, eu sou do fazer, como vocês sabem. Eu sou da transformação, eu sou da mudança. E como exploradora, ok, eu não vou ficar muito tempo do mesmo jeito, por isso eu vim para esse canal, eu fui alinhando também a minha vida com esses arquétipos que eu fui descobrindo, e aí eu criei o Daniela Cândido, onde eu pudesse explorar vários conteúdos, ao invés de me colocar numa caixa de um nicho, porque não combina com a minha personalidade, porque eu não tenho essa coisa encaixotada. E eu tentei, eu tive canal de imagem, consultoria de imagem e estilo, eu tive canal de arquétipos, eu tive um canal só de autoconhecimento, eu tive um canal só de negócio do Brás, eu tive canal só de tarô. Então eu tentei me fragmentar, eu tentei me dividir, né? Só que agora eu tô no caminho de volta, eu tô tentando ser inteira. Eu tô tentando ser uma pessoa inteira e não fragmentos de Daniela espalhados por aí. E foi por isso que vocês me viram criando Daniela Cândido, num lugar onde eu falo de dinheiro, onde eu falo de autoconhecimento, onde é estilo de vida, de alimentação e por aí vai. Fui voltando para casa desse lugar da pessoa comum, foi nesse canal que vocês me viram doando os meus blazers. Foi nesse canal que vocês me viram gravando, sentado no chão, fazendo vlog, aparecendo de pijama, voltando pra casa desse lugar da pessoa comum. E dentro dos meus estudos de arquétipos, eu sempre ficava em dúvida se eu era o mago, porque eu gosto do incenso, do tarô, dessas coisas, mas principalmente porque o mago é aquele que transforma. O mago, ele dá vida, né? Ele transforma tudo por onde ele passa. Escorpião, que é o meu sol, meu signo solar, é o arquétipo da transformação. E eu sinto a transformação na minha vida. E eu por muito tempo ficava, será que eu tenho mais o arquétipo do mago? Aí eu ficava na dúvida do arquétipo do inocente, porque o inocente é aquele arquétipo que gosta das coisas, que romantiza a vida muito, romantiza as coisas tudo muito, que é aquela coisa mais a romântica, a coisa florzinha, mas eu não sou muito, eu também não sou muito fã de uma coisa muito rosa, e eu ficava nesse conflito, mas eu acho que eu não sou muito inocente, porque eu acho que às vezes eu sou tão estúpida, às vezes eu sou tão grossa, às vezes eu sou tão realista. Mas aí eu achava do mago, mas aí eu ficava pensando assim, nossa, mas eu sou essa pessoa assim que todo dia tenho que meditar e alinhar os chakras e tal. E aí eu ficava um pouco na dúvida. E aí vinha a rebelde. A gente tem um pouquinho de tudo, tá, gente? Mas assim, tem arquétipos. A nossa tríade de arquétipos são arquétipos muito predominantes. Tanto que no curso Resgate Sua Essência, eu falei, né, que a minha tríade era o arquétipo do rebelde. Então era a pessoa comum, o explorador e o rebelde. Por que o rebelde? Porque eu sou uma pessoa, gente, fora do sistema, né? Eu sou uma mãe que paga pensão, eu sou uma mãe que hoje não mora com as filhas, eu sou uma mulher que não fala com a mãe. Então eu sou estranha, né? Eu sou fora da curva. Só que nesse final de semana, depois que minhas filhas voltaram para casa do pai, né, para começar as aulas e por aí vai, eu fui estudar, né, porque eu adoro arquétipos e continuo usando arquétipos e gosto muito desse universo. Eu comecei a trazer os arquétipos para perto de novo e sempre nesse processo de autoconhecimento, que é um processo de muita reflexão, de muita autoanálise, né? Não é sobre analisar a vida dos outros ou fofocar sobre a vida dos outros ou sobre apontar o dedo para os outros. É muito sobre se analisar, se enxergar, se ver. E aí dentro do arquétipo do rebelde, porque o rebelde, né? Ele tem as causas, ele sempre tá contra o sistema. Tinha muita coisa que eu não me identificava com o rebelde, essa coisa da moto, da aventura, da jaqueta de couro, porque tem a imagem mesmo dos arquétipos. Eu falei, cara, eu não sou
tão rebelde assim. Porque a minha decisão de, por exemplo, de dividir justamente a questão da guarda dos filhos e todos participar, não é no intuito de assim, agora eu vou levantar uma bandeira para que todas as mulheres sejam livres e elas dividam e se façam os homens fazer o papel deles de pai e cada um dê 50% para que as mulheres não fiquem sobrecarregadas. Cara, eu nem gosto de falar sobre isso. Eu não quero criar causa nenhuma, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não me importo de verdade com a forma com que as pessoas escolhem viver. Eu só quero ser livre para viver a minha vida e criar a minha vida do meu jeito. E quando eu entendo isso, pera lá, eu não tô querendo ir contra o sistema nenhum. Eu só tô indo para um lugar de exploradora, que é alguém que precisa acordar numa vida autêntica, que é um buscador da jornada da alma. Então não é de um lugar de rebeldia que eu quero ir contra o sistema, que eu quero mudar a lei, que eu quero... Não, eu não quero, entendeu? Então quando eu venho aqui e digo, olha gente, eu escolhi não ter relacionamento com a minha mãe, tanto que eu tirei esse vídeo do ar, né? Talvez algumas pessoas falem, por que tu tirou o vídeo da tua mãe, que tu conta por quê, os teus motivos? Porque, cara, eu não quero criar hater pra minha mãe, sabe? Eu quero que a minha mãe, ela tá na jornada dela, do processo dela, vai chegar um momento que assim como eu tava inconsciente, gastando sem pensar, achando que alguém tinha que se responsabilizar pelas dívidas que eu fazia, nesse lugar de dependência, ao mesmo tempo que eu vivi muito tempo na escuridão, sem entender os meus comportamentos, sem querer me autoanalisar, mas eu cheguei nesse lugar com 30 e poucos anos, que eu fui acordar pra vida, a minha mãe também tem o tempo dela. E o fato de eu não falar com a minha mãe não é o fato de eu vir aqui levantar a bandeira, olha gente, afastem-se das pessoas tóxicas, olha, você não é obrigada a ser amigo de familiar, olha, você não é obrigada, não é porque tem o teu sangue que você tem, cara, eu não tô aqui cagando regra pra ninguém, porque eu não sou essa pessoa, eu não gosto de cagar regra pros outros, e eu também não aceito que venham cagar regra na minha vida, porque minha vida, minhas regras. Então eu comecei a entender que a minha rebeldia não era uma rebeldia de tipo assim, eu quero causar, porque o rebelde ele quer causar. O rebelde ele quer bater contra o sistema. O rebelde ele sabe, e eu não quero. Eu não quero, eu só quero acordar numa vida aonde eu me veja e faça sentido pra mim. Então, pra mim, faz sentido viver nesse formato hoje, onde minhas filhas moram com o pai delas, onde elas estão felizes, onde eu sou a mãe que vou lá, eu pago a pensão, eu pego elas a cada 15 dias, eu compro material escolar, eu levo pra comprar roupa, eu levo pra trocar, pra fazer cabelo, eu levo pra passear, né? Eu fiquei com elas 7 anos, isso é o que funciona pra mim, e eu não quero enfiar a goela abaixo essa verdade pros outros. Eu não preciso nem que as pessoas concordem comigo. Eu não preciso nem que as pessoas digam, ai Dani, você tá vindo muito bem em fazer desse jeito. Ou, nossa, que legal que você não fala. Eu não quero saber o que as pessoas pensam sobre isso, entende? E o rebelde, não que ele se importa, mas ele quer implantar, ele é revolucionário. Ele quer revolucionar o sistema. E eu não quero, eu quero revolucionar a minha vida. Eu quero criar pra mim uma vida que funciona pra mim. Eu quero criar uma vida que seja, e ainda que seja fora da caixa do que os outros pensam, pra mim tanto faz o que os outros pensam, porque eu quero estar em paz, eu e a minha família, o que funciona pra gente. E aí nesse final de semana eu entendi que isso não é rebeldia, porque não é sobre um sistema e nem sobre uma causa. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de falar de maternidade, eu não sou uma pessoa que eu gosto de... Não sou eu. E aí eu comecei a colocar luz num arquétipo que é nítido que eu tenho, é só bater o olho e ver, só que às vezes, é isso que eu digo, o processo de autoconhecimento, às vezes está debaixo do nosso nariz e a gente não consegue ver. E aí eu também fui desconstruindo a ideia do mago, porque eu gosto de todo esse universo místico, eu gosto dos arquétipos, do tarô e tal, mas é muito de um lugar de jornada da alma, de exploradora, de explorar várias ferramentas para me autoconhecer, que é a constelação familiar, Theta Healing, astrologia e por aí vai.
E esse final de semana caiu, assim, tipo, no meu colo. Eu já tinha estudado sobre esse arquétipo, mas eu nunca tinha me identificado. Porque quando você não percebe que você é alguma coisa, nem tudo que a gente consegue ver com clareza, né? Eu já contei pra vocês aqui que lá no meu canal de autoconhecimento que eu tinha lá atrás, uma pessoa veio, porque você é muito radical. E eu negava que eu era uma pessoa radical. Eu dizia, não, eu não sou radical. E eu ficava brava quando alguém me chamava de radical. E aí eu, tipo, cara, eu sou. E radical é importante a gente ser radical, né? É importante a gente dizer não. O não é radical. Não, eu não quero esse relacionamento abusivo, eu não quero falar com essa pessoa. Essa pessoa não vai fazer parte da minha vida. Isso é radicalismo. Tem gente que fica nessa energia morna, né? Levando coisas ruins a banho-maria. Essa não sou eu. Ou tá bom ou não tá. E não tem essa coisa de ficar no banho-maria, não. E aceitei que eu sou essa pessoa, assim como eu também sou uma pessoa fútil, que às vezes eu vou estar, tipo, sem ver nada que vai me acrescentar. E aceitar que eu também sou. Então tem coisas que a gente é, mas elas não são lúcidas na nossa cabeça. E às vezes elas ficam camufladas em outras coisas, como o mago, por exemplo. Então eu achava que essa minha necessidade de transformar casa, de transformar cabelo, de transformar, era muito do arquétipo do mago. E essa semana, esse fim de semana, eu comecei a buscar, né? Tava estudando ali os arquétipos. E quando chegou na parte do arquétipo do criador, o arquétipo da criadora, olha que loucura, né? Eu sou criadora de conteúdo e eu não me reconhecia no arquétipo do criador. E tinha algumas respostas que ficavam abertas pra mim, porque assim, eu sou uma pessoa comum, eu adoro, eu me vejo no arquétipo da pessoa comum, da pessoa que adora de chinelo, que anda, né, pra Curitiba de chinelo pra cima e pra baixo. Não vejo ninguém de chinelo, então lá tô eu, né, na pessoa comum com meu chinelinho, que adora o chinelo. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu gosto de ser diferente. E eu não entendia, porque a pessoa comum, ela é gente como a gente. Só que eu tenho uma coisinha dentro de mim que eu gosto de ser diferente. Eu percebo isso quando eu comprei meu tênis. Quando eu comprei meu tênis, não é pelo preço dele ser R$800, porque eu não tenho tara de comprar uma bolsa da Chanel, aquela tradicionalzinha que todo mundo tem, que custa 10 mil. Mas eu gosto de comprar coisas que são diferentes, porque eu gosto de ser original. Eu comecei a perceber que autenticidade é uma coisa, mas originalidade é outra. Eu não gosto de copiar ninguém. E isso é uma característica que eu tenho em vários canais. Então, quando eu falava de autoconhecimento, eu não gostava de consumir os conteúdos que eu trazia. Tanto que eu trazia muito da minha experiência. Eu não trazia o que eu ouvia num outro canal, entendeu? Quando eu tinha um canal Papo Feminino, eu não assistia outros vídeos de Papo Calcinha, eu não assistia a Kátia Damasceno, eu não assistia ninguém que falava daquilo. Porque eu não queria eu não queria criar algo que eu não queria copiar, eu não queria reproduzir o que já estava acontecendo. Eu queria ser única. E por muito tempo eu achava que esse negócio de querer ser única vinha do arquétipo do amante. Porque o amante tem essa coisa de chamar pelo nome, né? Essa coisa de ser única. Mas eu não tenho nada a ver com o arquétipo do amante. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de relacionamento agrudento, que eu gosto de pessoas o tempo todo. Eu sou solitária, muito exploradora. Né, que a armadilha do explorador é passar uma vida sozinho, sem ninguém, porque ele lida muito bem com a solitude. Eu sou muito exploradora, eu lido muito bem com a solitude, né? Mas de tanto limpar a crença, hoje eu consigo viver também em relacionamento e vivo bem casada, assim, né? Mas eu não preciso estar casada, sabe? Tipo assim, não é uma necessidade. O amante já tem, o amante tem uma necessidade de muitos amigos, tem uma necessidade de família, tem uma necessidade de cachê. E não sou eu literalmente. Mas eu achava que essa minha pitada de querer ser única podia vir do arquétipo do amante. E aí, tô eu estudando o arquétipo do criador, e aí eu comecei a ouvir, fui ouvindo, e eu, além de querer ser única, né, não é destaque, não é que eu quero me destacar e chamar a atenção porque eu sou diferentona, não, é assim, eu gosto das coisas diferentes. Então, quando eu era mais nova, já vou chegar lá no criador, porque eu vou lá e volto, deve ser TDAH, mas não sei, nunca fui atrás pra ver se tenho, né, porque pra quê, né, se um dia for importante, vai. Quando eu era adolescente ali, eu me lembro na época que eu comecei a sair, com 14 anos, que eu comecei a sair muito cedo, assim, né, muito nova, comecei a namorar cedo também, eu lembro que eu criava as minhas roupas. Então eu gostava muito de chegar marejada, é uma festa, não sei se existe ainda, né, que tinha em outubro, em Itajaí. E eu lembro de eu comprar, por exemplo, eu fui na Mackenzie comprar uma calça, minha primeira calça, que eu tinha uma coisa de marca.
Eu fui lá e botei um monte de miçanga, assim, na calça. Teve uma outra calça que eu pintei, fiz um monte de poá com tinta branca. Eu criei uma bolsa pra mim na marejada, toda de argola, de negócio de chuveiro, de cortina de chuveiro. Eu tinha um vestido também que eu customizei ele todo, então eu não gostava de chegar nos lugares e ter alguém com uma roupa igual a minha. Eu gostava de ser diferente. Eu sempre gostei de ser diferente. Mas não é um diferente, como eu disse, pra se exibir. É um diferente, tipo assim, eu sou única. E eu acho que todo mundo é único. Eu sou uma pessoa que não tenho medo de concorrência, né? Tipo, a minha amiga, ela fala de arquétipos. Eu sempre dei todas as minhas dicas para o canal dela crescer. Eu já mandei cliente de Theta Healing para ela, mesmo sendo terapeuta Theta Healing. Eu já mandei cliente de arquétipos, mesmo sendo consultora de arquétipos, porque eu não tenho medo da concorrência. E eu também acho que ninguém deveria ter, porque ninguém faz o que você faz. Eu não tenho medo das ex do meu, tipo, marido, porque quem eu sou na vida dele, elas nunca vão conseguir ser. Assim como eu nunca vou conseguir ser na vida dele o que elas são. E nem quero ser. Eu não quero me comparar. Eu não quero ter que botar uma roupa curta, um vestido de tubo, porque fulana de tal se veste assim. Não sou eu. Eu quero ser eu. Eu não quero ser a outra. Eu não quero ser cópia de ninguém. E assim como eu não gostaria, né? Não quero que as pessoas percam tempo tentando ser cópia minha. Se quiser copiar, tá tudo bem. Só que existe um potencial tão grande dentro de cada pessoa que é ser único, é a nossa maior força, é a nossa maior potência. Ninguém tem uma história igual a sua, ninguém tem uma história igual a minha. Então eu vou falar da minha história, porque isso faz com que eu seja única aqui no YouTube. Então quando vocês chegam no meu canal, vocês não vão ver o que vocês veem por aí, porque eu raramente vou ver vídeo de outras pessoas, raramente eu quero saber o que as pessoas estão fazendo, raramente eu tenho interesse de copiar o que os outros estão criando. Eu sou uma pessoa que eu gosto de criar a partir de dentro de mim e não a partir de ver o que os outros estão criando. E quando eu comecei a estudar sobre o arquétipo do criador esse final de semana, que trouxe isso, na verdade, provavelmente sempre veio isso à tona. Porque quando a gente vai estudar, não tem como a gente absorver todo o conteúdo. A gente pega uma parte ali, né? Provavelmente eu já ouvi isso várias vezes, mas isso não, eu não estava pronta, né? Tem uma frase que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, talvez eu não estava pronta para aceitar esse criador e sustentar esse criador com forma tão lúcida dentro de mim. Porque eu estava ainda integrando outros arquétipos, que não é um processo rápido, né? E aí quando eu ouvi isso, tipo, o criador, ele é original. O criador, ele não copia. O criador, ele cria. Ele dá forma às coisas. E o criador, ele faz parte do grupo de estrutura e ele é dos arquétipos de controle. E pra mim, os arquétipos de controle eram arquétipos sempre que queriam mandar, porque o criador, a criadora, faz parte do grupo de arquétipos do governante. E eu odeio mandar. Se tem uma coisa que eu não gosto é de mandar, eu prefiro fazer, eu gosto de fazer, eu sou a pessoa que eu faço, eu gosto de botar a mão na massa. A minha casa, antes de eu morar em São Paulo, ela era toda colorida. Eu pintei toda a minha casa, eu pintei as paredes da minha casa de rosa, de amarelo, eu comprei tinta, eu fui lá ver a cor da tinta, eu comprei lixa, eu comprei pincel, eu comprei a bandejinha, eu diluí a tinta, era eu que pintava, e eu não copiei assim, tipo, eu posso pegar uma inspiração, mas eu começo a criar. E essa criação sempre demora, porque eu olho e aí eu sinto a energia da casa e eu fico pensando que cor, eu não pego uma sala pronta, eu quero essa sala. Não. Então, eu gosto de criar. E eu gosto, né? Eu sou essa pessoa que eu gosto de botar a mão na massa. E aí eu fiquei pensando, gente, eu sou assim desde muito nova. E uma das coisas que as pessoas fazem para esse teste profissional, tem um teste, nome, né? Vocacional, é trazer muito a nossa infância para ver quem a gente era na infância. Fala muito sobre a nossa essência, que é quando a gente ainda não foi contaminado pelas ideias dos outros, do que a gente deveria ser, de como a gente deveria agir, de como a gente deveria se portar, de como a gente deveria viver. É quando a gente tá cru ainda, né? Quando a gente tá ali no nosso estado natural. E eu, na minha natureza, eu era essa pessoa que criava, né? Eu era essa pessoa que gostava de customizar, de fazer as roupas da minha boneca. Eu com 11 anos eu já fazia tricô e eu fazia as minhas blusas de lã comprida de tricô. Era eu que criava. Ninguém tinha blusa de lã igual a minha. Porque eu comprava a cor que eu queria, eu botava outra cor no lugar que eu queria. Então a minha blusa era só eu que tinha. E eu adorava isso, de ser única, de só ter aquilo que tinha ali, né?
Por exemplo, eu adoro Diva Depressão porque eles têm esse lugar de originalidade, a gente vê neles uma coisa original, uma coisa única. E eu admiro muito a originalidade, né? Eu não gosto muito de coisas que se repetem, padrão, todo mundo igual. Eu acho que Deus fez... Não tem uma digital que se repete no mundo, não tem ninguém que tem uma digital igual a minha, não tem ninguém que tem uma digital igual a sua. Se você for na sua casa, você não vai ver nenhuma outra casa igual a sua, porque a sua casa é uma extensão de quem você é, e você é único. Não tem como alguém criar uma casa exatamente igual, com os mesmos adereços. Então Deus, o Criador, ele respeita tanto a nossa unicidade, e eu não sei por que a gente perde tanto tempo tentando copiar os outros. Eu não sei por que a gente perde tanto tempo tentando ser cópia, né? A gente vai pra internet, tá todo mundo de unha vermelha, batom vermelho, blazer X ou Y, no mesmo cenário, com a mesma coisa toda bonitinha, uma planta aqui, um negócio ali, tudo muito engessado, usando uma inteligência artificial agora para cada vez e mais para esse lugar de artificialidade, ao invés de assumir a sua verdade, a sua parede de tijolo ser uma parede de tijolo, a sua parede manchada ser uma parede manchada. As pessoas estão cada vez mais tentando ser quem elas não são, né? Tentando viver o que o outro vive, o que o outro é, e eu me coloco nesse lugar, porque por muito tempo eu também tentei dar certo e tá, se é assim que tem que ser, vamos ser, né? Então eu tô nesse processo de fazer o caminho de volta, e a única forma de fazer o caminho de volta é dentro desse lugar de autoconhecimento, honrando a nossa história, honrando a nossa essência e sendo quem a gente é. Então, quando eu comecei a ouvir aquilo que provavelmente eu já tinha ouvido e ouvi de novo, de um jeito que o criador, o arquétipo do criador, ele faz... Ah, tá, e aí eu falei do controle, né? Porque ele faz do grupo do governante, que eu não gosto de mandar. Só que ele, o controle da criadora é um controle sobre a sua obra. E por isso o criador é centralizador. Quando eu ouvi aquilo, que a pessoa que cria, ela é centralizadora, ela não gosta de delegar, ela não gosta de mandar, porque ela tem medo que algo não saia do jeito que ela planejou. E aí é onde está o controle. O controle do criador é na sua criação. É quando ele vai dar forma ao mundo, ele quer que aquilo que ele está dando forma saia exatamente do jeito que ele idealizou na cabeça dele. E ele cria, e aí o lema, quando ela falou aquilo, né, que o criador ele cria independente de quem esteja vendo, eu disse, cara, é sobre isso. E aí ela disse, ela não cria, a pessoa criadora, ela não cria para os outros ver ou para mostrar que ela sabe criar. Ela cria porque ela tem uma necessidade de criar, ela tem muita imaginação, ela tem muitas ideias, ela gosta de estar criando. A pessoa criadora, ela sempre vai renovar a equipe, ela vai renovar o trabalho, ela vai renovar a estrutura da empresa. E eu tava bem num momento, eu fui buscar os arquétipos, porque como acabou as férias e começou o ano agora pra mim, eu digo, nossa, e o canal, né? Eu que a minha necessidade de renovação, eu tenho uma necessidade de renovação. E eu entendi que é muito mais renovação, uma necessidade de me lapidar, do que uma necessidade de transformar tudo, assim, que eu achava que era do mago e não da criadora. E aí eu tava justamente com o meu caderno, deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês. Pera aí, aí os pernilongos, pera aí. Eu tava, quase que eu caio. Eu tava aqui justamente com meus cadernos, quando eu tava assistindo essa aula, estruturando o meu novo posicionamento, que vocês sabem, ó, isso aqui é estrutura que eu faço pra tudo. Isso aqui é muito dos arquétipos que dão estrutura ao mundo, que é a criadora. A criadora, o mago, ele vai pra um lugar mais místico, mais interno, uma criação assim meio que mágica. As minhas criações não são assim, gente, é tudo desenhado, é tudo estruturado, sabe? E eu tava... Lembra que eu mostrei pra vocês o meu plano pra fazer 100 mil esse ano por mês com a internet e tal? Eu fiz um vídeo contando pra vocês e eu tava aqui, né, fazendo a minha nova estrutura pro canal, pra esse ano. Então, assim, eu sei que é estilo de vida, porque eu não vou me encaixotar mais num lugar pra falar de uma coisa só, que não sou eu. E aí eu botei essa originalidade, não tava escrito ainda, tava independência, liberdade, autenticidade, leveza, simplicidade. E quando veio aquela palavra original, começou a passar um filme de todas as vezes que eu fiz movimentos pra ser única em determinada coisa. E eu reconheço boa parte da minha unicidade, sabe? Tem muita coisa que eu tenho muito clara, assim, tipo, cara, isso aqui não sou eu, não vou, tipo, sabe? Não é pra mim, enfim. Mas isso é importante pra mim.
ser original, né? E aí eu fui ouvindo e eu digo, cara, por que que eu não acolhi essa criadora? Eu sou criadora. Eu sou essa pessoa. Eu não gosto de delegar justamente por isso, né? Eu quebrei meu negócio de confeitaria, eu já contei pra vocês, porque eu sei crescer do lado de fora, porque eu sou uma pessoa que eu crio, né? Mas eu não sei crescer dentro, porque eu tenho dificuldade de delegar, porque eu acho que ninguém vai fazer do jeito, e o criador, a sua obra é muito importante. E aí me veio uma memória, assim, de quando eu era confeiteira, porque eu fazia muito curso, então eu aprendia técnicas de confeitaria com as pessoas, mas quando eu chegava em casa, eu me lembro que todos os dias de manhã, durante a semana, que era mais tranquilo, segunda, terça e quarta, das 8, porque eu acordava super cedo, das 8 até meio-dia, eu pegava minhas gavetas que eu tinha de forminha, de corante, de pasta americana, pegava meus pincéis e eu botava em cima de uma mesa assim que eu tinha grande e eu começava a criar os meus doces. Ou seja, eu não ia na internet pesquisar doces. Eu pegava tudo que eu já tinha aprendido, todas as técnicas que eu já tinha visto e o que eu posso criar. Então eu cresci muito na confeitaria porque os doces que eu criava, ninguém tinha ainda. E eu me lembro que eu fui para tem até esse vídeo aqui, eu morro de vergonha desse vídeo, vocês não vão ver esse vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui na internet que eu fui entrevistada, né, por um programa de televisão, porque eu participei de uma feira de noivas, e pra vocês verem a loucura, tá? Eu criei os doces da feira, eu montei a feira, eu que carreguei tudo, eu que fiz tudo, eu não tinha ninguém pra me ajudar, eu não contratava, literalmente eu não contratava. Eu era centralizadora real. E eu eu comprei uma forminha de chocolate, pra fazer chocolate, que era um carrinho. E eu botei ali chocolate branco e fiz um carrinho, que a forma era um carrinho assim, tipo um jipezinho, carrinho aberto em cima, não tinha teto, né? E aí eu tinha uma outra forma que transferia imagem pro chocolate. E eu comprei um transfer, que essas imagens de chocolate eram um casal de noivinhos. Eu peguei o casal de noivinhos dos adesivos, passei nessa forma do e-transfer e fiz medalhinhas com o casal de noivinhos. Peguei essa medalhinha e coloquei em cima do banco do carro, então parecia que os noivinhos estavam dirigindo aquele carro e botei um coração vermelho de pasta americana na frente. Gente, aquele carrinho, fechei muito contrato por conta daquela criação que eu tinha feito. Porque não tinha em outros estandes da feira de noivas, não tinha outros doces igual aqueles doces que eu tava fazendo. Então eu misturava, eu pegava physalis, né, que é fruta fina, eu criava doces, eu fazia caldas, eu pintava, eu fazia com dourado, eu misturava, eu criava e eu tirava esse tempo para pegar as coisas e criar. Eu criava recheios de alfajores que eu nunca tinha visto em algum lugar, então eu sempre gostei de criar. Só que eu não acolhia isso. E ontem, né, anteontem, quando eu tava estudando sobre esse arquétipo, buscando informação sobre esse arquétipo, sobre a necessidade de renovação que esse arquétipo tem, essa dificuldade de delegar porque ele quer que tudo saia do jeito que ele imaginou na cabeça dele e ele quer dar forma para aquilo daquele jeito e esse é o lugar de controle que esse arquétipo tem. Que ele é centralizador, que é original, que precisa se renovar, precisa renovar a casa de tempos em tempos, precisa... Eu digo, gente do céu, por que eu não acolhi esse arquétipo na minha vida? Por que eu passei tantas aulas assistindo sobre todos os arquétipos e eu ficava em dúvida entre o inocente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto também de adesivo. Aí eu achava que essa coisa do adesivo era uma coisa infantil, do inocente, né? Assim, eu adoro. E eu ficava uma guerra interna, tipo assim, cara, você já é 40 anos, minha filha, você quer usar adesivo no caderno? Você quer usar canetinha colorida? Você quer? Meu Deus, meu amor, vamos amadurecer? Então eu tinha, por que a gente não acolhe? Porque a gente nega de alguma forma aquilo, porque a gente acha que não é adequado para o momento que a gente vive. Então, por isso vem a negação, né? Seja a pessoa que nega um mago porque vive num contexto, às vezes, muito evangélico, nossa, não posso, e aí vai reprimindo aquilo. Quando você reprime, aquilo sai de qualquer jeito, aquilo sai sem estrutura. Desde que eu entendi que eu sou exploradora, eu sinto que eu vivo muito mais essa potência do explorador de uma forma muito mais alinhada e tranquila, sem brigar mais com isso, sem ficar pensando num canal que eu vá falar sobre o nicho tal. Não,
Eu não vou falar sobre um nicho específico porque eu não sou essa pessoa. Então, quando a gente acolhe, a gente para de brigar com tanta coisa que a gente fica brigando na nossa realidade. E isso era uma coisa que eu brigava, né? Esse vídeo é esse bate-papo para contar das minhas inseguranças, dos meus processos e como isso funciona e que não é uma linha reta e nem super madura e descolado. Não, é difícil, né? E eu sou essa pessoa, que eu gosto. E aí eu boto adesivo, eu boto figurinha, eu alinho e eu escrevo. E eu faço linha colorida, e eu faço caixinhas, e eu arrumo tudo. E eu falei, cara, tipo, parece que tá errado, porque não combina com a minha idade. E aí eu achava que isso vinha do arquétipo do inocente. E na verdade não. Isso vem do arquétipo do criador. E aí eu tinha esse conflito também, porque quando eu ia montar um guarda-roupa, eu tentava botar uma paleta de cores mais, tipo, neutra. Aí daqui a pouco eu mudava, porque eu queria uma coisa mais vermelha e tal. E o criador, ele cria com todas as cores, ele abraça todas as cores. E eu era uma pessoa, antes do universo dos blazers, de ser essa pessoa estruturada, de tentar ser a governante, eu tinha muita camisa diferentona dos Simpsons. Sempre que eu achava uma camisa diferentona, eu usava. E eu me lembro que na época eu falava de cabelo só, porque eu não tava mais falando tanto da minha vida pessoal. A minha seguidora dizia, Dani, faz um vídeo só com as tuas camisas, de onde elas são, porque elas são bem diferentes e tal. E eu adorava essa coisa de bichinho. E eu achava que eu gostava da coisa do bichinho por conta desse lugar infantil. E hoje eu entendo que não, porque eu gosto de originalidade, eu gosto de criar, eu gosto das possibilidades, porque o criador, ele não limita a mente dele, ele se abre, tudo pode virar conteúdo, tudo pode virar, sabe? E aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, eu sou criadora, é por isso que eu sou centralizadora. E eu não entendia porque que eu tinha essa... E eu tô nessa fase, já tô na terapia por conta dessa dificuldade que eu tenho de delegar, de liderar e tal. Por isso que eu tenho essa dificuldade de delegar, mas é por conta da criação. Eu quero controlar tudo que vai me representar, tudo que vai me expressar. E o criador, ele é o artista, ele gosta de dar forma às coisas porque ele quer se expressar, mas ele quer se expressar de uma forma única, ele quer se expressar de uma forma original. E aí pra mim fez muito sentido, por quê? Porque eu era essa pessoa que dançava, eu era essa pessoa que quando tinha não sei o que da arte na escola, eu queria recitar poema sozinha e queria pintar o rosto e ia lá recitar o poema. Eu já participei de concurso de carnaval, já fui princesa do carnaval da minha cidade. Eu gosto dessa coisa da arte de alguma forma, né, da expressão, mas eu não aceitava isso em mim. E aí, quando eu fiz essa pergunta, né, quando eu me vi ali, eu digo, gente, ela tá falando de mim. E eu tô me reconhecendo na criadora, muito mais como se fosse uma cadeira feita pra mim ali, né? Por que que eu reneguei? Por que que eu não acolhi? Por que que eu, sabe? Tipo, não posso ser criadora. Olha só o nome da minha empresa, Academia da Criação. Mas eu criei pensando de outro lugar, né? E eu digo, gente, eu sou criadora de conteúdo. E por que isso? É óbvio pra mim que eu sou isso, né? Olha quanta coisa tu fez. Eu digo, eu sou aranha, eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de fazer... Por quê? Aí começaram a pipocar as coisas que eu ouvia, né? Primeira coisa que eu ouvia, para de inventar moda. Eu era muito inventora. O criador, ele é o inventor, né? Ele inventa mesmo. Ele não copia, ele inventa. E eu ouvi tanto isso. Lá vem ela inventando moda. Para de inventar moda, guria. Para de inventar moda. De tanto eu ouvir para de inventar moda, que eu tô até hoje parando de inventar moda. Na verdade, eu invento, mas não de um lugar consciente. De um lugar que eu não tô vendo, mas porque como é da minha natureza, eu não sei fazer outra coisa. Eu crio, porque eu tô sempre criando. Mas não é um lugar que eu acolho, né? Para de inventar moda. Foi o primeiro pensamento que veio na minha infância, né? E aí veio uma outra coisa, porque eu sempre fui muito tagarela, muito falante desde criança. Lá vem ela querendo se aparecer. E gosta de se aparecer, como se a gente tivesse que se esconder. E o criador, ele aparece. O criador,
ele não vai se esconder, porque ele quer criar, ele cria, é um movimento para fora, né? É botar no mundo suas criações, é compartilhar com as pessoas algo que você fez, que você criou. E eu vivo criando, crio curso, crio vídeo, né? Eu adoro criar. E aí uau, tipo assim, eu tenho um conflito com aparecer, né? Por conta de tanto ouvir. Lá vem ela querendo se aparecer. Ué, mas quem não é visto não é lembrado. Qual é o problema de se aparecer? Qual é o problema de aparecer? Por que a gente tem que se esconder? Faz sentido. E aí, meninas, eu sei que eu olhei pra isso e digo, é isso. Eu gosto de canetinha colorida, eu gosto às vezes de uma roupa colorida, eu gosto de criar, eu gosto de criatividade, né? Eu gosto de amarelo e eu fico, sabe, pra usar amarelo. É por isso que eu não me encaixo numa paleta de cores só e às vezes eu fico nesse conflito. Então esse final de semana eu diria que eu subi mais um degrau, né, nessa jornada de 10 anos já de autoconhecimento. Nossa, quanto tempo que eu levei, né, pra chegar nesse lugar. E é muito legal porque quanto mais a gente tem consciência de quem a gente mais a gente consegue ir pro mundo. Por quê? Porque a gente vai consciente do que a gente é e do que a gente não é e a gente se sente confortável para estar em qualquer lugar. Porque você já consegue, aqui eu não vou me moldar porque aqui, isso aqui não é eu, isso aqui sou eu, gosta, gosta, não gosta, não gosta. Você consegue se apresentar para as pessoas. E eu, como criadora e como essa criação desse canal tá no meu nome, eu sempre quero que esse canal reflita quem eu sou na essência, sabe? Eu tenho essa vontade de me ver na minha vida como uma boa exploradora que sou, uma jornada da alma, uma criadora de uma vida autêntica, mas ao mesmo tempo eu preciso disso, tanto que eu tava reestruturando o meu posicionamento aqui para entender o que eu vou criar agora aqui, né? O que eu vou continuar estilo de vida, mas tudo que envolve qual é o meu estilo de vida, o que faz parte do meu estilo de vida, quem sou eu hoje, né? Porque a renovação precisa, o criador ele tem que estar nesse processo de se renovar o tempo inteiro. E quem é essa pessoa agora, depois desses 4 meses andando na rua, movimentando, indo para lugares, né? Nossa, fiquei tão feliz, levei minhas filhas agora para São Paulo, a gente foi para Curitiba, trouxe elas pro meu rolê, pro meu movimento. Elas não queriam nem ir embora, assim, mãe, dá vontade de ir lá, só dar um beijo no meu pai e voltar. Porque é muito legal e tal, foi muito bom, assim, foi muito gostoso trabalhar, porque eu diminuí muito meu trabalho, então eu trabalhei, fiz mentoria, tive tempo para ficar com elas também. Acho que ano passado eu estava muito numa correria, muito ainda vindo dessa desconstrução do governante, trabalhando muito, essa coisa da agenda lotada, que é uma coisa que o criador não quer, né? O criador precisa de espaço para criar, né? O criador, ele olha muito mais para dentro do que para fora, né? O criador, ele precisa tanto que eu comprei um curso sobre negócio de marca para me ajudar nesse posicionamento. E aí eu assistia, ouvia as aulas, falei, cara, isso aqui não dá pra mim. Fui lá, abri meu caderno, comecei a criar do meu jeito o meu negócio, do que eu considerava importante do negócio de marca. Porque eu ouvia as aulas e dizia, gente, mais do mesmo, de novo esse negócio de persona, de novo esse negócio do que a minha persona faz e onde ela trabalha e como ela vive. Eu digo, gente, quando eu penso que eu tô vendo que eu encontro uma pessoa autêntica que vai me ensinar uma coisa diferente, lá vem a pessoa com essa mesma coisa. Falei, quer saber? Tipo, chega, vou fazer aqui do meu jeito. E eu tava fazendo do meu jeito e aí eu botei o curso de arquétipos, que eu já tinha feito o curso todo pra ouvir. Por isso que é bom a gente ler um livro mais de uma vez, fazer um curso mais de uma vez, porque cada vez, ou ir num lugar mais de uma vez, porque cada vez que a gente vai, a gente já não é mais a mesma pessoa que viu aquilo daquele jeito e a gente já tá pronto e aberto pra receber uma nova informação que a gente não recebeu a primeira vez que leu aquele livro ou que fez aquele curso e por aí vai. E aí, meninas, eu sei que eu fiquei tão feliz de dizer que eu posso sim inventar moda e que eu não preciso mais ser criadora de um lugar tão desestruturado, porque é um arquétipo de estrutura, mas não tem como ter estrutura, porque quando você nega alguma coisa dentro de você, quando você nega uma personalidade que você tem, você não consegue usar ela da melhor forma. Que é igual aquele armarinho que eu gosto de dizer do autoconhecimento. A gente tem vários ingredientes da nossa personalidade dentro do nosso armário. Assim como um armário de comida, né? Quando você vai fazer um feijão, não dá pra botar leite condensado. Ainda que você tenha leite condensado no seu armário, leite condensado não é bom pro feijão.
Então, o autoconhecimento é isso, né? Eu entender, tipo assim, eu sou uma pessoa grossa, mas a minha grosseria não serve pra todo mundo e nem pra todos os dias dentro de casa eu ser estúpida de graça com as pessoas, né? Então, quando a gente vai ganhando lucidez de quem a gente é, e antes eu era grossa com todo mundo, sabe? Eu era uma pessoa estúpida, arrogante, prepotente com todo mundo. Então, quando você vai ganhando, colocando luz nos ingredientes que você tem, você consegue usar aquilo da melhor forma possível. Você não vai usar um ingrediente num negócio que não vai te potencializar. É igual você ir para uma entrevista de emprego e você tem uma característica de ser uma pessoa extremamente engraçada, faz ótimas piadas. Mas não vai fazer piada numa entrevista de emprego, minha querida, que você vai perder e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, a pessoa não leva nada a sério. Então, a gente ser quem a gente é, ser inteiro, mas saber quem a gente é e aonde usar cada ingrediente da nossa personalidade na nossa vida. E a criadora era um ingrediente, uma característica que é muito forte em mim, por isso que eu não me encaixava, eu não me sentava completamente na cadeira do mago, não me sentava completamente na cadeira do inocente, não me sentava nessas cadeiras que eu achava que eu tinha essas pequenas características, porque eu me sento lindamente na cadeira da criadora, eu me sento lindamente na cadeira da exploradora e eu me sento lindamente na cadeira da pessoa comum. E é tão bom refletir e ver, assim, tem hora que é tão chato esse processo de autoconhecimento, tão confuso, né? Quando eu me peguei e vim, tipo, será que eu sou rebelde mesmo? Será que eu quero mesmo? E aí eu descobri, cara, eu não sou rebelde, né? Todos os meus movimentos são diferentes do sistema, mas eu não quero mudar o sistema, sabe? Eu só quero ser a pessoa que vive a vidinha autêntica que faz sentido pra mim acordar todos os dias. E aí eu digo, caraca, mais uma cadeira que eu não sento direito. Mas na criadora, gente, eu sento, e eu sento bonito, porque eu sei costurar, eu fiz 2 anos de costura industrial, eu sei criar. A parte que eu mais amava da confeitaria era a parte de criar os bolos da galinha pintadinha, do Mickey, da Minnie, criava cada andar de bolo com uma cor, e eu amava a parte da criação. A parte que eu mais amava era a parte da lapidação do doce ou do bolo. Eu amava aquilo. A confeitaria em si não, mas a criação eu amava, né? Eu sou uma pessoa que eu faço ponto russo, eu só não faço crochê, né? Crochê eu nunca consegui aprender, minha avó já tentou me ensinar, eu não consegui aprender. Mas eu fazia minhas calcinhas, eu fazia meus pijamas, sabe? Eu sempre gostei de criar, eu customizava minhas roupas. Então, eu não tenho problema nenhum em inventar moda, não tenho problema nenhum em viver criando coisas. Eu não preciso, e eu me cobrava criar uma coisa e ficar com aquela coisa pra sempre. Era como se um dia eu tivesse, era como assim, você não cria algo pra sempre e você não sossega. Tipo assim, ouvia muito, parece que não sossega, não sossega. A criadora não sossega, porque ela é inquieta porque ela tem uma necessidade. E eu sempre falei isso, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou imagem e semelhança de Deus, nós somos. E Deus é aquele que criou todas as coisas, criou os animais, criou as pessoas. Deus cria e eu crio também, né? E eu amo criar. Só que eu reprimia isso, porque era como se dentro de mim era isso. Eu precisava criar alguma coisa que me fizesse parar de criar, entende? Era como se eu estivesse procurando qual era o lugar, o canal ou o produto que eu fosse criar e eu pudesse simplesmente, agora me encontrei. Era como se eu fosse uma pessoa perdida, entendeu? Como se eu fosse uma pessoa não sou uma pessoa perdida. Eu sou uma pessoa criadora. Eu preciso criar. Eu vou sempre estar criando. E essa é a minha natureza. Então agora eu não preciso mais procurar o canal que eu vou criar e parar. Eu não preciso mais procurar um produto que eu vou criar e o produto X, né? A procura do produto milionário e eu vou parar. Não, porque a criação faz parte da minha vida. A criação faz parte da minha natureza. E eu acho que eu não estava pronta antes para acolher essa criadora que tem dentro de mim. E é muito legal, porque esse foi um ano que eu decidi ir para as outras redes, eu decidi ir para o TikTok, decidi ir para o Instagram com um pouco mais de compromisso, porque eu sempre tive dificuldade naquela plataforma. E eu vou poder fazer isso desse lugar sem peso, porque eu sou criadora e isso é para ser prazeroso para mim. Criar em outros formatos, criar de outros jeitos. E agora vamos ver o que vem a partir desse acolhimento, né? De eu abrir a minha alma, a minha essência. E a criadora, para criar, ela quer estar confortável, né? Ela quer estar, hoje eu tô com um shortinho de moletom, tô com uma blusinha confortável. É desse lugar que eu quero estar, para poder estar livre, para fluir as ideias. E eu não é muito sobre mim, sobre me lapidar, sobre o meu corpo, ou talvez quando eu vá me vestir, mas
é muito sobre dar forma às coisas, sabe? É sobre parir o tempo todo. Eu sou muito fértil, de fato. É colocar as coisas no mundo. Então, isso é a criação, colocar coisas no mundo, né? Criar, colocar filhos no mundo, colocar pessoas, e essas criações vão contribuir no mundo. Assim como minhas filhas que contribuem no mundo, que não toda criação, todo criador não faz nada para si, né? Ele faz para o mundo, ele faz para os outros, ele faz para compartilhar. E Deus fez a gente para contribuir, para servir a comunidade que a gente vive, para servir as pessoas. Assim como minhas filhas, eu não fiz elas para ficar no meu ninho embaixo da minha asa me lambendo. Eu fiz as minhas filhas para contribuir, para ter novos amigos, contribuir na vida dos amigos dela, dos professores, da avó dela, do pai, dos tios e da vida delas, do que elas vão criar, né? A criação é para o mundo sempre. O Criador fez a gente para o mundo, para a gente criar e servir aqui. Tudo que o Criador fez, um chá de hortelã, é para nossa dor de barriga, porque o Criador não tem dor de barriga, Deus não tem dor de barriga, mas a gente tem. A melancia, para nutrir o nosso corpo num verão muito quente, porque ela hidrata o nosso corpo. Então o Criador, ele cria para os outros. E era como se eu me lia como uma pessoa perdida, porque eu sempre queria criar alguma coisa e parecia que eu nunca me encontrava. E na verdade não, eu só sou uma pessoa que amo criar e vou criar muita coisa a partir daqui, sem medo, sem ficar me apontando, sem medo do julgamento. E aí agora com essa exploradora, né, que pode explorar tudo, e essa pessoa comum que pode criar desse lugar, dentro de casa, descalço, numa boa, gente, que alegria poder se encontrar, sabe? Que coisa boa a gente parar de correr atrás de quem a gente não é, a gente parar de tentar ser quem a gente não é. Eu já falei pra vocês, né, que além de dar governante, eu tentei ser amante, porque eu achava linda aquelas mulheres sensuais, com decote, com salto alto, toda, sabe, cabelão e coisa. Eu digo, gente, quero, mas não sou, entendeu? Então é muito mais interessante eu focar nos ingredientes que eu já tenho no meu armarinho, do que eu tentar viver uma vida com ingrediente dos outros, que eu não tenho, né, natural. Então esse é um ano que vocês vão ver aqui uma Dani exploradora, uma Dani pessoa comum. Eu preciso dessa pessoa comum. Ela também é o meu lugar de aquele quentinho, aquele chazinho, aquele bolinho, aquela série, aquele momento tranquilo dentro de casa, aquele pijama, aquela ramela no olho, sabe? Aquele cafezinho, assim, aquele dia que... E vocês vão ver uma criadora, né? Uma Dani que tem essa alma artista, que gosta de dar forma, que gosta de criar, que gosta de arte, né? Eu gosto muito. Eu me lembro que eu e minha avó, a minha avó também é dos artesanatos. Minha avó tem uma feirinha, inclusive, que ela vai todo sábado fazer, e ela, quando não tá trabalhando com as faxinas dela, que minha avó trabalha até hoje, ela adora trabalhar, já falei pra ela parar, ela não quer parar, e ela diz que se ela parar ela vai morrer. E eu acho que eu herdei isso dela, né? Essa coisa de trabalhar, assim. Nem sei se eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar, tá vendo? Acho que eu vou mais criar que trabalhar. E aí, a gente falava assim, se a gente pudesse viver de artesanato, né? E aí ela dizia, mas as pessoas não valorizam, e talvez isso seja uma outra crença, né? Se eu criar, as pessoas não vão valorizar a criação, por isso não posso ser criadora, porque as pessoas não valorizam muito o que se cria, né? Ai, que gostoso. E é isso, gente. Então eu sinto que esse ano, que começa agora, porque hoje começaram as aulas das minhas filhas, e começa pra mim o ano também, que eu começo a estruturar, reorganizar. Hoje eu vou provavelmente lapidar ainda mais um pouco. Um problema do criador é o perfeccionismo, né? Ele quer que tudo saia perfeitinho, do jeito que ele idealizou, do jeito que ele planejou. É muito louco. Eu tenho isso também. Hoje menos, assim. Hoje eu não sou tão perfeccionista, não. Graças à minha pessoa comum. Então hoje é segunda-feira por aqui, e a gente tá, como eu falei, na praia aqui de Itajuba. A gente não sabe se vai ficar aqui até quarta, ou se a gente vai ficar aqui esses 15 dias até as férias, até pegar as crianças no fim de semana em Santa Catarina, que aqui tá muito caro, né? Mas a gente encontrou uma casa boa, com preço bem ok, assim, mas não dá pra negar, Curitiba é mais barato. E como a gente fez esse rolê pra economizar, né, a gente tem ficado em Curitiba, às vezes em São Paulo, porque São Paulo tem meu coração e ainda é mais barato do que Santa Catarina, né. Mas agora eu tô feliz, porque encontrei minha tríade de arquétipo, entendi o meu lugar, né, e quando a gente entende o nosso lugar, ai meu Deus, como 10 anos, gente, 10 anos procurando esse lugar, 10 anos
desconstruindo e entendendo tudo que eu não sou, para entender quem eu sou, né? E parar de brigar, né? Com quem quer que eu seja uma coisa que eu não sou, e aceitar e acolher, né? E ser inteira. Então, vamos para uma nova fase, vamos acolher aquela Dani que desde muito nova inventa moda e gosta de ser original, e poder ser original sem culpa, sem achar que eu sou metida, sem achar que eu tô me achando. Gente, pra vocês terem uma noção, eu era muito fora da casa. Eu ia no ensino médio, eu usava um All-Star rosa e um amarelo. Eu tinha um par rosa e um par amarelo, mas eu usava um pé rosa e um pé amarelo. Eu não usava o All-Star, os dois All-Star. Eu usava brinco em uma orelha só no ensino médio. Eu sempre gostava de ser diferentona do rolê, assim. Botava um brinco, outra orelha sem brinco. Por que tem que usar brinco nas duas orelhas, né? Então, eu sempre gostei de criar, e era muito na coisa da roupa, inicialmente, né? Então é muito bom voltar para casa e ver que essa faceta de Daniela ainda está aqui. E dizer que ela é bem-vinda, né? E essa adulta que sou hoje, parar de renegar ela como tinha essa... Ai, que guria, lá vem ela com um all-star colorido. Se acha. Vocês que? A calcinha de bichinho, se acha. Era sempre assim que eu era vista, a pessoa que se acha. E tudo bem, né? Só se acha quem tá perdido. Só quem tá perdido pode se achar. Então é muito bom se achar, né? É muito bom se encontrar. E eu acho que agora eu me achei e posso me achar e me autorizo me achar, me dou essa permissão. E eu quero ir pro mundo desse lugar, né? Exploradora, pessoa comum e criadora. E valeu a pena quebrar a cabeça e refletir tanto tempo. E eu fiz esse vídeo também para dizer para as pessoas que praticam autoconhecimento, né, que gostam de autoconhecimento, que eu sei que às vezes parece um processo que não leva a gente para lugar nenhum, né? Parece que a gente investe em produto, faz terapia holística, vê leitura de tarô, se sente estranha porque não se encaixa mais na nossa família e nem em quem a gente se tornou, porque o que a gente se tornou até o início do Despertar da Consciência é um projeto dos nossos amigos, familiares, dos nossos pais, e não quem a gente verdadeiramente é, quem a gente aprendeu a ser naquele meio. Aí a gente não se encaixa naquela versão que a gente foi criada para ser, mas a gente também não sabe quem a gente é, e parece que não vale a pena, parece que a gente é mais infeliz, parece que a gente ficou mais perdida, parece que a gente ficou mais tola, parece que a gente ficou mais assim do tipo... Cara, o que você tá fazendo na sua vida, menina? Tu era tão estruturada, tu tinha tantas certezas. Porque quando você entra no autoconhecimento, você não tem mais certeza de nada, porque você não sabe mais quem você é. Só que a gente também tem que pensar que dependendo do início do teu autoconhecimento, por exemplo, o meu começou eu tô com 41, comecei com 31 ali, né? Por aí, 31, talvez beirando 32... Eu fiquei 31 anos buscando coisas que não eram eu, aprendendo o que eu deveria buscar, o que eu deveria querer, o que eu deveria desejar. A gente aprende a desejar o casamento, a desejar uma família cheia de filho, carro do ano, trocar de carro toda hora que muda o carro, a buscar por concurso público, por carteira assinada. E um criador não quer trabalhar de carteira assinada, o explorador também não quer. Né? E aí a gente fica muitos anos aprendendo sobre o que é dinheiro, sobre o que é casamento, sobre como deve ser a mulher no casamento, e desconstruir tudo isso para criar essa vida autêntica, essa vida que você acorda e diz, caraca, eu me vejo aqui nessa vida, de hoje estou aqui, amanhã se eu quiser eu estar lá, se amanhã eu quiser parar e ficar num lugar eu fico, de ter essa liberdade, porque liberdade é importante pra mim. Tem gente que se sente desconfortável, talvez não seja livre, né? Porque pra gente se incomodar com os outros, talvez a gente tenha, os outros tem alguma coisa que a gente não tem e gostaria de ter. Então, assim, isso aqui é o que eu quero, eu busquei pra mim, eu não busquei pra mim concurso público, eu não busquei porque eu não seria feliz lá, mas essa foi a receita que eu aprendi a buscar. Só que é correr atrás do vento a gente criar uma vida que não combina com a gente, que não tem nada a ver com a nossa essência, né? Então, 10 anos, sabe? 10 anos fazendo inúmeras terapias, escrevendo muito, fazendo muita escrita terapêutica. 10 anos refletindo muito sobre os meus comportamentos, sobre as críticas que recebo. E é muito bom, depois de 10 anos, chegar nesse lugar e, putz, é isso aí, eu sou isso aqui.
Não tenho que botar e não tenho que tirar. E o melhor de tudo, né? Poder abraçar essa Dani, poder acolher essa Dani. Porque quando a gente se acolhe, tanto faz o que as pessoas pensam sobre a gente, né? Quando eu fiz os movimentos que eu fiz na minha vida com as minhas filhas, com relação à minha mãe, com relação à minha vida, tanto faz o que as pessoas pensam de eu uma hora tá num lugar, uma hora tá no outro, tanto faz o que as pessoas pensam de eu ter voltado pro ex depois de 14 anos, tanto faz o que as pessoas pensam pelo fato das minhas filhas morar com o pai e essa relação que eu tenho com ela, tanto faz, porque eu acolhi isso, eu tenho os meus porquês de agir do jeito que eu tô agindo, entendeu? Então, essa é a importância da gente acolher alguma faceta nossa, porque quando você traz pra perto e você acolhe essa faceta, tanto faz o que as pessoas pensam a respeito dessa faceta, porque você tá bem com ela, você assenta dentro, fica bem, né? Ai, como é bom. Nossa, gente, sério, eu precisava disso e tudo tem o tempo certo, né? Eu não sei se eu fecho a minha lacuna, eu acho que o autoconhecimento é um processo grande, mas esse encaixe é como se fosse uma última pecinha desse quebra-cabeça de quem eu sou. Daqui pra frente, eu vou provavelmente como criadora me renovar e vou me transformar, mas eu acho que na essência, liberdade nunca vai deixar de ser importante pra mim, eu sempre vou ser exploradora. A pessoa comum, nunca vou deixar de gostar de andar de chinelo. Eu acho que eu não me vejo gostando de andar de salto alto. Talvez, de vez em quando, mas todo dia, não, né? E eu acho que eu nunca vou deixar de ser criadora, porque eu sou criadora desde pequenininha. Eu crio as roupas da minha Barbie, das minhas Barbies que a minha tia me dava, porque minha avó não tinha condição de me dar boneca, mas eu tenho uma tia que tem um poder aquisitivo melhor, né, que mora em Porto Alegre, e eu ganhava dela Barbie. E eu que criava as roupas da Barbie, eu que criava minhas pulseiras, eu criava meus brincos, as minhas roupas. Então, eu sou criadora, né? E eu quero, de fato, poder abraçar essa criadora e só continuar, né, aceitando ela aqui dentro de mim. Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Para quem gosta de autoconhecimento, eu acho que pode se beneficiar de alguma questão com relação a esse conteúdo que foi criado. A gente se vê em breve nos próximos vídeos. Não sei se essa semana eu vou conseguir postar vídeo todo dia. Estou em fase de renovação por aqui, então temos mudanças acontecendo. Em breve vou poder contar para vocês um pouco dessa renovação que está acontecendo por aqui também. E aí eu não sei como vai ser essa semana, tá? Mas eu vou tentar postar conteúdo para vocês todos os dias, criar conteúdo todos os dias. Mas vou hoje lapidar, me organizar aqui com as minhas coisas. Amanhã eu tenho mentorada também, de manhã, tenho mentorada à tarde. E enfim, mas estou feliz e queria dividir com vocês mais esse degrauzinho que a gente... Talvez eu cheguei no final da escada do eremita, talvez eu tenha chegado ali. Ai, que coisa boa. Então é isso, a gente se vê em breve nos próximos vídeos.